Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos comentar aí, vamos fazer uma introdução sobre alguns sinais de pontuação que são muito importantes. Nós vamos falar hoje do quê? Dos dois pontos, quando que nós utilizamos, e também vamos falar sobre a vírgula. Vamos falar aí o básico que nós precisamos saber, porque se a vírgula não for utilizada de forma correta, ela pode mudar totalmente o contexto de alguma mensagem. Então a vírgula não é simplesmente cansei, coloquei a vírgula. Se você fizer isso, você pode mudar totalmente alguma ideia que foi ali colocada. E nós vamos perceber que os conteúdos que nós já vimos anteriormente irá nos ajudar muito a compreender esses processos de pontuação. Por exemplo, a questão do adjunto adverbial, quando expressa uma ideia de tempo, de modo ou de lugar, sim, que se tem algum processo longo, é necessário a vírgula. A questão do sujeito, do verbo, do complemento, também ajuda bastante no momento em que se coloca a vírgula. A questão ali do vocativo, sim, a questão do imperativo em que se mostra ali uma ordem, também auxilia nesse processo. Logicamente que existem aí alguns outros casos de vírgula que nós iremos ver só quando outros conteúdos forem nos apresentados. Mas vamos aqui verificar o que se fala. Notem que tudo que eu coloquei aqui está sem vírgula e está sem pontuação nenhuma. É preciso que nós entendamos aí aos poucos os sinais de pontuação. Porque qual que é o objetivo da pontuação? É situar o leitor sobre o que está se escrevendo. Se eu tenho, por exemplo, esse sinal aqui, ó, 3 pontinhos, como que ele se chama? Reticências. Significa, por exemplo, quando eu quero dar uma continuidade ou quando alguém me interrompe, eu falo, eu acho que é isso. Vem ali, 3 pontinhos e a outra pessoa interpela, a outra pessoa interrompe. Então, utiliza-se esse sinal de reticências, que é justamente uma marca textual para mostrar que a pessoa foi interrompida, que ela queria completar a sua linha de raciocínio e não foi possível. Ou 3 pontinhos, por exemplo, quando eu estou lendo um livro e é ali colocada uma história, muito utilizada nessa construção. Era uma vez, e aqui vem 3 pontinhos, para que situa aí o leitor de que a história continuará. Então, verificamos também que existe o que? A questão dos 2 pontos, que ele pode trazer o que? Um elemento de enumeração, que eu já vou explicar para vocês, ou ele pode marcar aquele discurso direto. Lembra que nós vimos isso? Que marca o que? Um diálogo? Então, ele a viu e perguntou, 2 pontos, e o travessão embaixo justamente para mencionar o que ele perguntou e assim se estabelecer um diálogo. Então percebam que essas pontuações elas são importantes e quanto mais nós a conhecermos, quanto mais nós conseguimos aí verificar quais são as suas funções, melhor nós conseguimos entender o que um texto está mostrando e melhor nós conseguimos interpretá-lo. Então vamos aos poucos utilizando o que nós já vimos anteriormente. Aqui, vendi tudo o que tinha. Carro, casas, joias. Então, notem aqui. Será que eu preciso falar? Vendi tudo o que tinha. Vendi carro, vendi casas, vendi joias. Não, porque o verbo aqui, o vendi, ele já está explicando que tudo que eu tinha era o quê? Carro, casas e joias. Então, eu não preciso fazer essa repetição. O que eu preciso fazer? Enumerar. Então, o que é um processo de enumeração? O próprio nome já nos traz uma relação de sentido. O que eu estou fazendo? Eu estou elencando, eu estou separando. Por exemplo, se eu falo, fui até a feira e comprei arroz, batata, uva, melancia e melão. Eu preciso falar, eu fui até a feira, comprei batata, arroz, melancia, melão. Não, o que eu faço? Eu estabeleço aí entre a vírgula, mas para isso eu coloco o quê? 2 pontos. Vendi tudo que tinha. E o que eu tinha? Carro,
casas e joias. O último elemento eu coloco aqui o E, que é para estabelecer e fechar toda a linha de pensamento. Então, notem aqui, eu preciso falar, vendi tudo o que tinha. Vendi carro, vendi casas e vendi joias. Não é necessário. Esses 2 pontos vêm justamente para quê? Para mencionar tudo que foi vendido. Então, diante de uma enumeração, é necessário a presença dos 2 pontos. Lembrando que os 2 pontos também é utilizado para se marcar aí a presença de um diálogo com travessão. Ele pode ser utilizado de várias funções. Mas neste caso aqui, em se tratando da vírgula, ele é utilizado quando se enumera. Por exemplo, o filme foi estrelado por 2 pontos. Daí aparece ali o nome dos artistas. E a cada artista eu coloco uma vírgula para enumerar, para separar. E por último eu coloco o E, porque daí eu estou fechando toda a parte frasal para mencionar quem são os atores que estão estrelando o filme. Então prestem atenção quando vocês forem ler algo e ver a presença ali dos 2 pontos, porque ele está fazendo o quê? Ou ele está explicando alguma coisa ou ele está enumerando. Agora vejam essa daqui. Pessoal, atenção, percebam que há uma parada aí. Como que se chama esse processo? Esse processo chama-se vocativo. Então, em casos de vocativo, eu utilizo a vírgula. Se eu falo assim, meninas, estudem para a prova. Aonde que tem o vocativo, aonde que tem uma parada, aonde que eu estou decretando uma ordem? No meninas. Ou eu posso falar, estude para a prova, meninas. Lá no final, eu também tenho a vírgula. Então, diante de uma ordem, eu estabeleço aqui a vírgula. Como que se chama esse processo? Vocativo. Então, vimos 2 até agora. Enumeração, marcado pela presença dos 2 pontos, em que cada um será separado por vírgula e no final o E. E o vocativo, que é uma ordem. Agora vejam esse aqui. Luiz viajou. Olha o espaço que eu deixei aqui. De propósito. Luiz viajou. Mas você pode perguntar, quem que é o Luiz? Toda vez que eu for explicar o sujeito, dar ali uma característica, mencionar quem ele é, eu preciso colocar diante da vírgula. Então vamos supor, Luiz viajou. Quem que é o Luiz? O engenheiro, vamos supor. Aonde que eu estou explicando? Dentro da vírgula. Como que se chama esse processo? Esse processo chama-se aposto. Então, toda vez que eu explico um sujeito, ele é colocado dentro da vírgula. Se eu falo, por exemplo, Érico Veríssimo escreveu o livro Olhai os Lírios do Campo. Mas alguém pode falar, quem foi o Érico Veríssimo? Quero saber mais detalhes sobre o Érico Veríssimo. Eu coloco Érico Veríssimo, vírgula, famoso autor gaúcho, vírgula, escreveu Olhai os Lírios do Campo. Então é só um exemplo aí para que vocês verifiquem que o aposto sempre vai trazer mais detalhes sobre aquele sujeito, sobre o que se está dizendo dentro da vírgula. E eu posso utilizar assim também, né? Ó, que é um aposto. São Paulo, 18 de junho. Aqui eu também posso colocar uma vírgula para separar o local da data. Agora vejam essa. Os homens irão viajar no mês que vem. Lembram que nós, para que encontrássemos o sujeito, nós fazíamos o que primeiro? Perguntávamos para o verbo. Os homens irão viajar no mês que vem. Quem irá viajar? Os homens. Então esse é o sujeito. Irão é o verbo. E o que sobrou aqui é o quê? O complemento. Os homens irão viajar no mês que vem. Tudo isso é o complemento. Então, eu não coloco entre vírgulas sujeito, verbo e complemento. Os homens, sujeito, irão, verbo. O que se falam sobre os homens? Que eles irão viajar no mês que vem. Então, no mês que vem, tudo isso aqui é o complemento da oração. Percebam que eu não estou falando lá do complemento nominal, tá? Porque aqui
É um verbo. Os homens, quem irão viajar? Os homens. Irão é o verbo, é a ação. O complemento é tudo que se fala sobre eles. Irão viajar no mês que vem. Agora verifiquem aqui essa estrutura. No mês que vem, os homens irão viajar. Notem que é a mesma informação que eu tenho aqui em cima. Vou fazer aí o mesmo processo. Quem irá viajar? Os homens. Então, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo e viajar é o que? O complemento. Qual que foi a parte da frase que sobrou? No mês que vem. Esse termo não ficou isolado aqui? Então, eu coloco a vírgula, porque ele é um termo aí que está isolado. Os homens irão viajar. Quando que eles irão viajar? No mês que vem. Esse termo ficou fora dessa construção de sujeito, verbo e complemento. Ele sobrou, então eu coloco a vírgula. Nós vamos perceber o mesmo caso aqui. Os homens, no mês que vem, irão viajar. Quem irá viajar? Esse é o verbo. Os homens, então esse é o sujeito. Quem irá viajar? Os homens. Então aqui eu tenho sujeito, verbo e viajar o complemento. Qual termo que ficou de fora? No mês que vem. Então aqui eu coloco entre vírgula. Os homens irão viajar. Quando? No mês que vem. Então percebam que essas três orações aqui, todas elas representam a mesma ideia, que os homens irão viajar no mês que vem. Só que essa, como que eu fiz? Quem irá viajar? Os homens. Irão é o verbo. Consequentemente, tudo que sobrou é o que se fala sobre os homens. Então, é o complemento. Como que eu fiz nessa? No mês que vem, os homens irão viajar. Quem irá viajar? Os homens. Irão é o verbo, viajar é o complemento. O que ficou isolado? No mês que vem, que representa uma ideia do quê? De tempo. Lembram lá dos advérbios? Os homens, no mês que vem, irão viajar. Então, como que eu posso fazer aqui? Quem irá viajar? Os homens. Irão é o verbo, viajar é o complemento. O que ficou de fora? No mês que vem, que é um termo intercalado, porque ficou no meio da oração, então eu preciso separá-los entre vírgulas. Então, um exercício bem legal aí para que vocês pratiquem é o quê? Quando estiverem lendo algo, ler e pular aqueles termos que estão dentro da vírgula. Porque você sempre vai perceber que dentro da vírgula está se estabelecendo uma informação, está se explicando algum detalhe. Dessa maneira, essa construção da vírgula ela vai ficando mais clara. Então, enquanto ao processo de vírgula, nós vemos esses aspectos aqui. Daí, conforme formos avançando aí nos nossos estudos, daí é possível falar de outros processos de pontuação. Então, por enquanto é isso. Nos vemos em uma próxima oportunidade e até a próxima. Cuide-se. Tchau, tchau.